Fala, juventude do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Rufino na área para ensinar vocês alguns aspectos da língua portuguesa em cima do gênero charge. Hoje vocês vão deparar-se com um gênero jornalístico que passeia nesse suporte de que é os jornais, os blogs, a internet e que diz muito dos desafios sociais que a gente precisa enfrentar. A charge é um gênero textual fabuloso para que a gente possa criticar, para que a gente possa denunciar, para que a gente possa exigir e exercer também a nossa cidadania como alguém que é, vamos dizer assim, pessoas que fazem campanhas para o bem em prol da sociedade. Gênero charge. Então, nessa primeira aula, nós vamos proceder com alguns requisitos necessários para bem interpretar, ler e conhecer as charges de um modo geral. Meu caloroso abraço a todos vocês que fazem o nono ano na Prefeitura de Teresina. Última etapa aí do ensino fundamental maior. Vem com a gente que a aula está daquele jeito. Aguardo vocês. Vamos lá. Pois bem, vamos aqui passear os conhecimentos acerca desse gênero, que, como eu disse no início, ótimo para se estabelecer o nosso senso crítico. As charges estão presentes em todos os exames, seja de concurso público, seja de Enem, Prova Brasil, tá certo? E vestibulares de uma forma geral. É um ótimo gênero textual para se elaborar questões de língua portuguesa, tá certo? Tanto no nível da interpretação, como no nível da análise linguística. E claro, nós vamos passear em um conceito simples hoje, de charge. Vamos apontar os elementos que compõem a charge, que por ser um gênero híbrido, que mistura as duas linguagens, tanto a linguagem formal e informal, mas também a linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal devido ao uso da palavra escrita e a linguagem não verbal devido às imagens. Então, as charges, elas exploram muito o que é de imagético, de visual. E a gente precisa estar atento e ler todas as expressões, todas as facetas, as caricaturas, os ambientes que o chargista coloca na charge, porque só assim nós podemos entender e interpretar em que contexto ela está inserida. Tá bom, pessoal? E a charge, diferentemente do cartoon, ela pode ser vislumbrada, interpretada, analisada a qualquer tempo. Já o cartoon, ele tem um prazo de validade mais curto. Ele serve muito para aquele momento, aquele desafio social político que está vivendo. É a diferença mais básica que há entre o cartoon e a charge. Mas a charge é isso. Um gênero textual muito bom para a expressão do nosso senso crítico. E claro, vamos proceder com a leitura de muitas charges, resolvendo questões devagarinho, comentando alternativa por alternativa, para convencê-los de qual é a alternativa correta dentro daquele comando de questão. Então, a charge. Você pode estar coçando a cabeça. Se alguém lhe perguntar, o que é a charge? O que é isso, charge? Após essa aula, você tem que ter, vamos dizer assim, a competência suficiente para explicar a um familiar, um amigo, um parente, o que é a charge. A charge é um gênero textual muito presente em jornais ou revistas de grande circulação. Geralmente, busca retratar fatos políticos e de conhecimento público, utilizando uma ferramenta cabal na performance desse gênero, que é o humor. Humor carregado também de ironia, né? Então, o humor e a ironia são ferramentas, né? São figuras de linguagem, figuras de estilo
muito usadas na elaboração desse gênero, charge. Claro, porque como é que ficaria o aspecto satírico, a sátira, o sarcasmo, se não haver essas duas ferramentas, não é? Da semântica, o humor, a ironia. Então, usa muito o humor e a ironia, para ficar assim uma crítica mais leve, mais atraente e menos violenta. Os elementos constituintes da charge. A charge, ela pode utilizar-se de recursos verbais, portanto é um gênero híbrido por isso, nesse sentido, porque ela usa os recursos da palavra escrita e os recursos das imagens, dos sinais gráficos, né? E não verbais. Então, verbal e não verbal é por isso, para reforçar o sentido e melhor ilustrar o assunto a que se refere. Então, é impossível charge feita com um parágrafo somente, charge de uma frase só. A charge tem que haver alguma personalidade famosa sendo caricaturada. A charge precisa ter algum desenho, alguma ambientação, alguma paisagem, algum cenário para ela poder ser charge. E claro, unindo com os balões de fala, com as legendas, com as informações escritas. Aí ela se torna um gênero textual que usa-se duplo recursos. Diferente de um texto em prosa, diferente de um romance, não é? Que só usa o processo em prosa e paragrafação, sem imagem. A imagem na charge, para que serve? A charge tem, pela sua natureza, um aspecto pictório. Você já ouviu falar em megapixels? São pontos, né, de formatação das cores. Então, pictório vem daí, essa origem grega da etimologia da palavra. É o uso do pigmento colorido. Então, pictório, porque usa imagem colorida ou não colorida. Ou seja, trata-se de um desenho cujos traços, cores e formas contribuem na construção do sentido. Até é uma imagem, é até redundante dizer, pictórica. Não é? É um texto que usa esse recurso, o aspecto pictórico, a imagem. No geral, representa figuras humanas como elementos caricaturais. O que é a caricatura? Os artistas, né, são muitos os caricaturistas no Brasil famosos, né? E aí, eles usam aquela característica que julgam eles serem mais destacadas em uma pessoa. Então, se alguém, segundo eles, apresenta-se com um nariz mais avantajado, então eles fazem a caricatura daquela pessoa famosa com o nariz avantajado, as orelhas. Então, alguma expressão facial ou física que os caricaturistas acharem na subjetividade deles que precisa ser destacada, eles destacam. E aí, de cara, a gente já associa que ali é uma caricatura, não é, de determinada pessoa famosa. E a charge já usa esse outro processo, que é a caricatura, dentro dela própria. Então, é um gênero textual bastante rico por isso. A ironia, como eu já havia adiantado. A ironia é um recurso utilizado pela literatura, portanto, é uma figura de estilo, é uma figura de linguagem, e pela retórica também. Retórica é o processo de discussão. É tu me fazer uma pergunta e eu te devolver com outra pergunta irônica, não é? Sabendo nós dois as respostas, tá certo? Muitas vezes se faz uma pergunta utilizando-se essa estratégia retórica da ironia, que consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa. Olha que é um dos recursos, quem é meu aluno sabe, que eu mais utilizo em sala de aula, mas não por falta de educação minha. Eu acredito, como acreditava Sócrates, grande filósofo, que se você devolve uma pergunta do seu discípulo com uma pergunta mais inteligente que a dele, você acaba fazendo com que ele mesmo dê à luz a resposta. Então, para que mais profundo? De você mesmo dar as respostas para as suas próprias questões, isso é a retórica. Também a charge utiliza da ironia como forma retórica, deixando uma distância intencional entre o que dizemos e aquilo que realmente pensamos. Um exemplo de ironia minha em sala de aula, já aproveitando aqui a deixa,
é quando o aluno pergunta se determinada atividade vale ponto. Eu me viro para ele e digo, vale não, vale ponto não, vale a tua vida. Isso aqui vale a tua vida. Aí no instante, ele entende que as atividades escolares, elas não são feitas tão necessariamente para valer ponto, mas sim para aprendermos e sermos alguém melhores do que fomos ontem. Na literatura, a ironia é a arte de zombar de alguém ou de alguma coisa, com vista a obter uma reação do leitor, ouvinte ou interlocutor. A ironia é um recurso muito utilizado pelos chargistas, são pessoas que fazem charge para provocar o humor. Então, é uma ferramenta cabal. Ao afirmar algo, quando a intenção é dizer exatamente o contrário, o chargista torna o discurso cômico, provocando o riso. E também a reflexão, exatamente. Eu provoco o riso na sala de aula e a reflexão de quem me faz a pergunta que eu não gosto, se a atividade vale ponto. Está entendendo? Porque por trás dessa pergunta dá a entender que se não valer ponto, o aluno acomoda-se. Se valer ponto, ele faz as preces de qualquer jeito. Então, por isso que eu uso essa retórica irônica quando me perguntam se determinada atividade vale ponto. É preciso personalidade, pessoal, né? A personalidade é bem-vinda em tudo. Na sua profissão, a personalidade é bem-vinda nas suas relações interpessoais. E na charge também, a personalidade do chargista, da própria charge em si, é muito boa e faz a charge ficar 1000 vezes melhor. As charges procuram expor figuras públicas e as situações ridículas ou mostrar de forma não convencional temas normalmente tratados com maior seriedade, suscitando assim um riso. Nas charges, as personagens, por isso personalidade, surgem a partir de traços e pontos que revelam a habilidade do chargista, que em alguns casos pode utilizar-se de outros recursos, como a fotografia. É mais raro, o chargista profissional, ele usa mesmo o desenho feito pelas suas próprias mãos, né, caricaturado por ele próprio, né? Um dos maiores desenhistas, mas não de charge, mas utilizou seus desenhos em história em quadrinhos famosos no mundo inteiro, né? É o autor da Turma da Mônica, que usou seus próprios filhos, né, para contar as façanhas da Mônica, da Magali e muitos outros personagens que entraram aí. O Mauríciozão de Souza. Personagem. A construção da personagem normalmente acontece a partir de um modelo vivo, que serve de referencial para o sagista. Então não é que... Tem charge que cria-se um personagem aleatório, Rufino? Por exemplo, uma charge que vai tratar o desmatamento. Pode haver a figura de um índio, não um índio exatamente, um índio especificamente identificado entre nós, mas um índio qualquer? Sim, pode. Mas o chargista prefere trazer aquela figura conhecida por todos, não é? E fazer dela uma personagem ali na sua charge. A forma como o chargista retrata as suas personagens caracteriza-se pelo exagero, traços fisionômicos. Eu falei, se ele acredita que fisionomicamente a fisionomia daquela pessoa tem determinada característica mais avantajada, ele exagera mais ainda para tornar ali aquela personagem ridicularizada ou caricaturada, gerando riso, provocando humor. E em muitos casos elas são apresentadas de modo caricatural. Beleza, não tem muito o que se dizer de charge não, né? É um gênero aí que a gente já explorou na sua estrutura, nos seus conceitos, nas suas características, muitas informações legais. Agora, na mesma empolgação que eu acredito que vocês estão, desse pugilista, tia Amanda, que é a tia Amanda que está aí de trás das câmeras, adora esse pugilista, né? Ele demonstra-se uma alegria tanta. Ele vai já fazer essas questões, os exercícios, sem titubear, sem ser obrigado. E nós vamos juntos aqui, na onda e alegria desse yes! Olha que charge interessante, já caiu no Enem essa charge aí, né? Já diz, as charges são muito utilizadas em exames nacionais. Prova Brasil, que é o que os alunos vão fazer próximo ano, nos anos ímpares, 2021, teremos mais uma vez o IDEB. E também o terceiro ano do ensino médio, também faz IDEB, viu? Em 2021. E aí, pessoal, os concursos públicos dos vestibulares utilizam demais a charge. Essa daí caiu em um grande exame. O cenário é um grande deserto, possivelmente muitas árvores devastadas, uma grande seca
E há uma coletiva de imprensa no meio dessa sequidão, né? Onde os repórteres, os jornalistas estão aí entrevistando um monte de autoridades. Senhores, a ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. Isso são as autoridades falando para os jornalistas, para ser transmitido nos nossos lares, no Brasil inteiro. Isso é uma coletiva de imprensa. É quando determinado assunto polêmico, social, político, criminalista, é exposto de uma vez só para todas as emissoras de forma igual, para não ter me disse, e nem ficar a entrevista sendo agendada exclusivamente para determinada emissora. E aí temos essa entrevista coletiva aí no meio do nada, no meio de uma sequidão, como se tivesse tudo desmatado. Agora vamos à interpretação dessa questão, que com certeza vocês já acertaram aí, porque vocês já foram mais apressados que eu, já estão lendo as alternativas. Observe a charge que satiriza, critica, escarneia o comportamento dos participantes de uma entrevista coletiva, por causa do que fazem, do que falam e do ambiente em que se encontram. Ó, fazem aquilo totalmente contrário do que dizem. Né? E também o ambiente, aí vem a linguagem imagética, a linguagem não verbal, sendo categoricamente útil para a interpretação da charge. É preciso eu perceber que eles estão inseridos no meio do nada, no meio de uma área devastada, desmatada. Então isso também precisa ser lido. Considerando-se os elementos da charge, conclui-se que ela, olha só, o que é que eu posso concluir a partir desses elementos verbais e não verbais? Defende, em teoria do desmatamento, nenhum chargista, pela formação que ele tem, porque ele critica tudo que é ruim à sociedade, nenhum chargista vai defender, em teoria, o desmatamento. Ninguém que esteja na sua perfeita sanidade mental vai defender que o desmatamento é algo bom. Ei, professor, mas peraí. Tem até ministério Aruanas, tem aí alguns políticos que recentemente estão vendo o Pantanal pegar fogo, a Amazônia pegar fogo, e estão dizendo que não tem fogo, não. Alguns políticos insanos, realmente, pode ser que defenda o desmatamento, por questão de grilagem de terra, questão de uso da madeira, tudo para alimentar o capitalismo. Mas isso aí já é outra crítica que nós podemos fazer a posteriori. O que nós podemos dizer é que quem tem o mínimo de civilidade não vai defender o desmatamento. Esse chargista também não faria isso. Portanto, a letra A está completamente errada. Critica a eficácia das políticas públicas. Beleza. A letra B não está de todo ruim. Quase toda charge, ou toda charge, ela tem a função de criticar. Realmente. Então, a B parece que seja gabarito. A eficácia das políticas públicas. Nesse caso, por mais que não esteja dizendo que políticas públicas são essas, mas serão políticas públicas dirigidas, relacionadas ao meio ambiente, é óbvio. Vamos ver a C. Destaca a atuação dos ambientalistas. Aí não está claro que são ambientalistas. Esses que estão do lado de cada mesa são repórteres, jornalistas, trabalhando para colher informações para suas emissoras. Do lado de lá são autoridades políticas, né? Não necessariamente ambientalistas. Um ambientalista, que é um ambientalista, defende e não desmata. Ironiza o comportamento da imprensa. Não, a imprensa tem um papel social de nos informar, tá certo? Então, essa charge não vai ironizar essa entrevista coletiva, porque eles estão trabalhando, exercendo seu papel profissional. Portanto, eliminando aí, realmente só faz sentido a letra B. Essa charge critica a eficácia das políticas públicas. Interessante, né? Questão de alto nível. Eu adoro trabalhar com charge por isso, porque ela resgata, ela instiga o teu senso crítico, a tua criticidade. E tu, aluno que está indo para o ensino médio, já está no 9º ano, já está aí atingindo a idade da razão, digamos assim, já deve pensar de forma reta, correta e participar dos debates, sejam eles sociais ou políticos. Há uma época que está chegando, né? Nós já estamos vendo luzes pela cidade, né? No shopping já tem muitas lá na fachada. O Natal. E mais do que nunca este ano nós vamos
vivenciar o Natal como essa época de renascimento, porque nós tivemos milhares de mortes no Brasil por conta do coronavírus. E o Natal, que é uma época que traz esse sentimento de renascer, de nascimento, de esperança, de harmonia entre os povos, de paz, é um momento que deve ser mais ainda celebrado. E não foi à toa que eu trouxe essa charge, cuja imagem principal é o Bom Velhinho, esse Papai Noel enorme em medidas, não é? Mas ao lado do Papai Noel, o que é que tem, o que é que tem, o que é que tem? Quem já enxergou? Olha só como na nossa TV está bonito. Tem o menino Jesus, não é? Para os cristãos, filho de Deus, que conta a Bíblia, nasceu numa manjedoura, que é exatamente o verdadeiro sentido do Natal. Portanto, eu acho que eu já disse tudo. No Natal, sou o centro das intenções. Ho, 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 ho. Digamos que o Papai Noel diga isso. Quem sou eu? Então, para muitos, o centro das atenções no Natal é o Papai Noel. E o Papai Noel configura-se, não é, como aquele bom velhinho que dá presentes para nós. E aí, muitas vezes, o mercado, o comércio pode tratar o Natal como apenas compra e venda de presentes, não é? Meramente capitalista. E o centro verdadeiro do Natal, que é o nascimento, a paz, que é tudo que está envolvendo, que envolve a religião cristã na pessoa do menino Jesus, fica esquecido, né? Então, após analisar a charge, é possível imaginar que no Natal, o que parece ser mais importante é visitar os amigos. É importante, devia ser, mas segundo a charge, ajudar o próximo. Podia ser, mas muitas vezes não é. A gente só pensa em receber ou dar presentes. Dar e receber presentes? Então a figura do Papai Noel em maior destaque na charge quer dizer isso, pessoal. Fazer confraternização com os amigos, às vezes a gente fecha ali na família para um jantar, só entra aqueles que são mais íntimos, né? E os nossos amigos de jornada de trabalho, a gente faz uma festinha, um encontro no trabalho, que realmente a gente quer estar com os nossos familiares. Então, tudo que está sendo dito na A, na B e na D, são expressões do catolicismo, não é? Do exercício de uma espiritualidade, de uma harmonia entre os povos. E aquilo que é mais aparentemente comercial é o que está na letra C, dar e receber presente, que é o que o chargista quer fazer. Essa aqui, formidável. Observem tudo. Observe a imagem, o chão rachado, não é? Veja que esse chão rachado expressa categoricamente a seca. Veja que um caminhão do governo, porque essa expressão inclusão digital é política pública, não é? Federal. E foi deixado aí por esse caminhão, em plena seca e fome, né? Dessa família de retirantes, que nos lembra outras obras, outros romances, nos lembra o poema Morte e Vida Severina, nos lembra o 15 de Raquel de Queiroz, nos lembra Vidas Secas de Graciliano Ramos, com a cachorra baleia, e o Fabiano, e muitos outros personagens. Sinhá, tá certo? Vitória, que é a mulher aí do Fabiano. Então veja, nos lembra essas pessoas. E aí um computador foi deixado aí pela inclusão digital, e o que eles conseguem visualizar na tela é até irônico. É um balde com água, que é o que eles mais estão precisando aí, não é? De beber e comer. Olha que crítica, não é? Ferrenha tem aí. Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito de quê? Então, existe dois assuntos numa charge só. Existe o assunto inclusão digital, que também é importante. O professor Rufino aqui não está desmerecendo, e nem muito menos o chargista. E existe um outro assunto, muito mais urgente e importante, que é a questão da seca. Em pleno século XXI, ainda temos famílias que possivelmente possam morrer de fome, obrigar a sair dos seus lugares para tentar a sobrevivência, porque não há políticas públicas nesse campo, não é? Então, o que é que a crítica faz
o quê? O que é que essa charge está realmente criticando? É a dificuldade na distribuição de computadores nas áreas rurais? Não, porque o chargista não vai dar maior importância à distribuição de computadores em detrimento da distribuição de água, não é? Nós já vimos aí programas televisivos dizendo o quanto houve de desvio, não é? No repasse de recursos destinado à distribuição de água pelos carros-pipas nos municípios. Já vi demais. Então, ele não vai, vamos dizer assim, criticar a distribuição de computadores, ou melhor, dar maior valor à distribuição de computadores. Capacidade das tecnologias em aproximar realidades distantes. Ele também não está se importando na tecnologia nesse exato momento. Essa charge está deixando em segundo plano tudo isso. Distribuição de computadores, tecnologias para aproximar realidades distantes, ele está deixando tudo isso em segundo plano. A ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores. De novo, ó. De novo, as questões dando a entender que o mais importante é o computador, não é? E não a prioridade nesse momento que é a água. Escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Aí sim, nesse caso, o chargista faz essa crítica. Então o caminhãozão preferiu ali dar uma resposta imediata, deixando um computador para incluir essa família no campo digital, do que realmente dar a ela a prioridade do momento, que é as condições de sobrevivência. Portanto, letra D. Essa aqui é muito conhecida de todos. Já esteve também no Enem em muitos exames, não é? Olha que interessante, essa família. Tem aí 8 meninos, meu amigo. Antigamente era assim, não tinha controle não, de natalidade. Tinha que ter muito menino mesmo, que era para ajudar na roça. Eu ouvi demais isso do meu pai. E aí tem uma legenda na parede, rede social, e o pai de família, homem do campo, homem pobre, a gente tira pela rede, pelas vestimentas, pelas expressões faciais, que ele é uma pessoa desprovida de recursos financeiros, porque ele tem uma rede, só uma rede, para dormir todo mundo, deitar, acomodar todos os filhos e a esposa. Rede social aqui em casa é outra coisa. Imagina aí, o que é a rede social? Esse grande contato de computadores via internet, local virtual, onde todo mundo se encontra. E aí na casa dele, a rede social onde todo mundo se encontra, é uma rede mesmo, propriamente dita, para deitar todo mundo ao mesmo tempo. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Rede social lá na parede e rede social aqui em casa é outra coisa. Então, é uma combinação. E aí ele pergunta, no contexto da ilustração, a frase proferida recorre a quê? A polissemia? Deixa eu explicar o que é polissemia. Semia vem de sentido, poli de vários sentidos a dada a uma mesma palavra, ou mesma expressão, nesse caso, rede social. Então, polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende vincular. Na letra A, pode estar trabalhando com esse recurso, que é um outro recurso linguístico utilizado pelas charges. Ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Está errado porque é outra coisa, não. E sim rede social, por isso que a letra B não fica tão legal, mas ela ainda se aproxima de ser certa. Homonímia, para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Gente, não tem nada a ver com isso aí. Não foi feito esse duelo, hein? Nitidamente, por meio de recursos aí mesmo, visuais, rico e pobre. E a homonímia, homo, do grego é igual, nímia, igual nome, não é? Nós não vemos aí igual nome, não é? Personificação, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Não, personificação é outra figura de linguagem, pode ser que seja utilizada mais em poesias do que em charge, que atribui valores, comportamentos humanos às coisas inanimadas. Portanto, é o que eu já imaginava, a letra A, essa charge, usa o recurso da polissemia. Pessoal, isso aqui só foi um esquenta para o que ainda virá aí para vocês do 9º ano. Espero que vocês façam as atividades do livro e comecem também a fazer atividades que envolvam a charge. Estou muito satisfeito, beijo no coração de todos e até a próxima.
Valeu, pessoal! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina. Gostaria primeiramente de mandar um forte abraço à equipe gestora da escola onde eu ministro aula, aos alunos também, a você aluno do nono ano que está acompanhando essa aula pela televisão. Hoje nós vamos falar de medidas de tendência central, média aritmética simples, média aritmética ponderada, mediana e moda. Então vamos lá. Bom, pessoal, como eu havia dito para vocês, nós vamos ver as medidas de tendências centrais, média, mediana e moda. Mas quais são os objetivos de estudar esses três conteúdos? Primeiro é entender como se dá a distribuição de dados em uma amostra e como obter informações importantes do universo amostral. Depois, conhecer os conceitos das medidas de tendência centrais, média aritmética. No caso, nós vamos estudar dois tipos de média aritmética, que é a média aritmética simples, ou apenas média, e a média aritmética ponderada. Moda e mediana de uma amostra finita. E depois, aplicar esses conceitos em diversas situações do nosso cotidiano. Algumas questões e também no nosso próprio cotidiano, certo? Então, vamos falar um pouquinho de história. A origem da palavra estatística está associada à palavra latina status, que significa estado. Há indícios de que 3.000 anos antes de Cristo já se faziam censos na Babilônia, China e Egito. Até mesmo o quarto livro do Velho Testamento faz referência a uma instrução dada a Moisés para que fizesse um levantamento dos homens de Israel que estivessem aptos para guerrear. Seus fundamentos do ponto de vista matemático foram estabelecidos no século XVII com o surgimento das teorias das probabilidades devido a Pascal e Fermat, inicialmente aplicados ao estudo de jogos de azar. Atualmente, o uso de computadores modernos permite a computação e a análise de dados estatísticos com larga escala e também tornam possíveis nossos métodos antes impraticáveis. Beleza? Então vamos para aqui, estatística e organização de dados. Como sabemos, a estatística nada mais é que o ramo da matemática que, de modo geral, coleta, organiza, analisa e fornece informações quantitativas sobre uma determinada população ou coleção de elementos. Como quase sempre não é possível obter as informações sobre todos os elementos da população, nos limitamos a pesquisar uma pequena parte dela, a qual chamaremos de amostra. O que significa essa amostra? Vamos supor que nós temos aqui em determinada região, determinado bairro de Teresina, nós queremos ver quantas pessoas ali assistem futebol, um exemplo. Só que vamos supor que esse bairro seja muito grande e não tenha como todo mundo ser avaliado, a pessoa perguntar para todo mundo para quem ele torce ali, certo? Então o que acontece? Ele vai pegar apenas uma pequena parte, certo? Para que represente o todo. Essa pequena parte que nós vamos fazer essa pesquisa é que nós chamamos de amostra. Assim, a amostra ela representará a população e, por isso, deve ser formada de modo imparcial, sem privilegiar ou diminuir nenhum de seus componentes, de modo que as conclusões sejam imparciais e consistentes. Então, você vai pegar essa amostra, essa pequena parte para representar o todo, que no caso é a população, e essa pequena parte,
ela deve ainda ser imparcial, certo? A gente não pode privilegiar algumas partes, ou diminuir nenhum dos seus componentes, como diz aqui o nosso texto, tá certo? Então, isso aqui, basicamente, é que é a amostra, beleza? Ainda em relação à amostra, nós estudaremos as variáveis, ou seja, as características da população representada pela amostra que queremos analisar. Então, as variáveis são as características dessa amostra, certo? Então, vamos aqui para uma situação, um problema. Em uma turma de uma escola de medicina, um aluno registrou o batimento cardíaco por minuto de seus colegas, obtendo os seguintes dados. Então, alguns colegas foram avaliados ali os batimentos cardíacos. Se você perceber, tem vários números aí, ó, 75, 76, 77, e aí vai. Tem números até que se repetem, certo? Aí diz aqui, observe que nessa tabela, muitos valores aparecem repetidas vezes, mas ainda os dados encontram-se dispostos de modo aleatório, complicando uma análise mais detalhada. Você pode observar que aqui nós temos, ó, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 88. Aí embaixo 90, 92, aí tem uma ordem, né? Mas depois do 92 já volta 75, 76, 78, 78, 90. Então os dados estão de maneira desorganizadas. Dessa maneira que os dados se encontram, a gente não consegue fazer uma análise bem detalhada. Então é por isso que para resolver problemas estatísticos, sempre é interessante deixar esses dados organizados, tá certo? Então, se você perceber, esse modo aleatório complica uma análise mais detalhada de seus elementos, certo? Assim, somos levados a produzir um tipo especial de tabela, a fim de facilitar o entendimento e análise dos seus dados. A esse tipo de tabela chamaremos de distribuição de frequências. A frequência de um valor será o número de vezes que esse valor aparece na amostra, ou seja, na tabela. Por exemplo, nesse exemplo aqui, se você perceber, eu tenho alguns números que se repetem aqui, certo? Alguns valores se repetem. Eu tenho esse 75 aqui, eu tenho esse 75 também aqui, também tenho um 75 aqui, ó, certo? Vamos procurar se tem mais algum outro. Parece que não, né? Então, se você perceber, o número 75 ele aparece 3 vezes. Então, eu posso muito bem falar que a frequência do 75 aqui, botar assim, f de 75, é 3, ou seja, o 75 ele aparece nessa tabela, nessa amostra, 3 vezes, beleza? Ou, melhor aqui, no exemplo que foi dado, 3 alunos aqui registraram o batimento cardíaco 75 batimentos por minuto, certinho? Então, vamos aqui dar continuidade. Desse modo, podemos expressar os dados de acordo com a seguinte distribuição de frequências. Então, nós temos aqui uma tabela que representa aquela tabela anterior, onde nós temos aqui o número de batimentos cardíacos por minuto e temos a frequência, certo? Então, observe, aqui em cima, ó, eu vou ter 75 batimentos por minuto, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 88, 90 e 92. Esses valores aqui são os valores que tem naquela tabela anterior, certo? Só que na tabela anterior você colocou de forma desorganizada, desordenada e colocou repetindo várias vezes. Aqui não, aqui eu só coloco os valores que tem lá e aqui embaixo, ó, se você perceber, nós temos a frequência. A frequência como assim, ó, o 75 naquela tabela ele aparece 3 vezes, o 76 naquela tabela aparece 9 vezes, o 77 aparece 5, o 78 aparece 7, o 79 aparece 2 vezes, assim sucessivamente, até o 92 que aparece 4 vezes. Então, a quantidade de vezes que esse valor aparece, ou que se repete lá, nós chamamos de frequência, tá certo? Então,
Observamos, por exemplo, que ao todo 5 alunos da turma apresentam 77 batimentos cardíacos. Fato, olha aqui, ó, 5 alunos está relacionado a 77 batimentos cardíacos por minuto. Beleza? Então, observamos ainda que a menor frequência cardíaca observada foi de 75 batimentos por minuto e que a maior foi de 92 batimentos por minuto, correspondendo a 3 e 4 alunos, respectivamente. Então, a menor frequência cardíaca, ou batimentos cardíacos aqui, que a tabela mostrou, foi 75, e dessas 75, 3 alunos apresentaram essa quantidade de batimentos cardíacos por minuto, e a maior foi 92, onde 4 alunos obtiveram 92 batimentos cardíacos por minuto. Mas ainda nós podemos afirmar que 76 batimentos cardíacos por minuto foi a frequência cardíaca que apareceu mais vezes na tabela. Certo? Então vamos aqui, ó. Vamos apagar aqui rapidinho para a gente poder analisar. Ó. Então ele afirmou para a gente aqui, ó, que 76 batimentos cardíacos por minuto foi o que apareceu mais vezes na tabela. De fato, ó, a frequência dele aqui foi 9. Observe. Então, se a frequência foi 9, significa que naquela tabela anterior, o número 76 ele apareceu 9 vezes. Então, nós podemos afirmar que 76 batimentos cardíacos por minuto foi a frequência cardíaca que apareceu mais vezes na tabela. Beleza. Como vimos, a distribuição de frequência é uma ferramenta que facilita a descrição de um modo mais resumido de uma população ou amostra e proporciona uma primeira análise que valores de uma determinada variável em estudo pode assumir. Então, depois que a gente faz essa distribuição de frequências, naquela tabelinha lá, fica muito mais simples a gente poder fazer uma análise, fazer um estudo. Por quê? Primeiro que você colocou os dados organizados, né? A gente botou lá, ó, vamos voltar aqui, ó, os dados ficaram organizados, ó. Se você perceber, nós colocamos aqui ainda em ordem crescente aqui de batimento cardíaco, ó. Começa do menor, 75, até o maior, que é 92. E aí nós colocamos as frequências cardíacas de cada um deles, ou seja, a frequência que eles aparecem, na verdade. 75 aparece 3 vezes, 76 9 vezes, assim sucessivamente. Então fica até mais simples da gente poder fazer uma análise inicial, como nós fizemos aqui, ó. Nós falamos aqui que 3 estudantes obtiveram menor frequência cardíaca, que foi 75, 4 obtiveram a maior, que no caso foi 92, e que a frequência cardíaca que mais apareceu foi 76 batimentos cardíacos por minuto, que no caso foram 9 estudantes, certo? Então, vamos voltar aqui. Para obter uma análise mais profunda, podemos fazer uso de medidas que expressam tendências de determinada característica ou valores de nossa amostra. Desse modo, estudaremos algumas medidas de tendência central que, de modo simplificado, trazem consigo informações de comportamento geral da população ou amostra estudada. Assim, consideremos as seguintes medidas estatísticas. Nós vamos estudar aqui, basicamente, 4 medidas de tendência centrais aqui, certo? Que são elas: média aritmética, lembrando que essa média aritmética que aparece aqui, ela pode ser chamada só de média ou média aritmética simples, nesse caso aqui, certo? Nós temos a média aritmética ponderada, nós temos moda e mediana. Então, nós vamos ver aqui todas essas 4 medidas de tendência centrais para poder fazer algumas questões posteriormente, tá certo? Então, a primeira delas é a média aritmética, que nesse caso aqui para a gente, ela é a média aritmética simples, certo? A média aritmética, ou simplesmente média, é uma medida de tendência central que se comporta como o ponto de equilíbrio dos valores obtidos a partir de um conjunto de dados. Beleza, vamos lá.
dentre todas as medidas de tendência, talvez seja a mais popular, pois desde o início de nossa vida escolar somos obrigatoriamente apresentados a ela e nos habituamos com o seu cálculo, que, por ser simples, é bastante utilizado no nosso cotidiano. Beleza. Quando nossa amostra ou população apresenta uma distribuição de frequência aproximadamente simétrica e não apresenta valores muito deslocados, isto é, valores extremamente afastados, uns dos outros, sua utilização para estimar informações da amostra se torna mais eficiente. Você vai perceber que, como essa média aritmética simples, ela é bem simples de ser calculada, o próprio nome fala, né? E por que ele diz aqui? A distribuição de frequência aproximadamente simétrica e não apresenta valores muito deslocados, o que isso significa? Que ela vai ser mais eficiente quando os dados da minha amostra são bem próximos um do outro, são bem perto um do outro. São, por exemplo, um exemplo aqui, aquele lá, 74, 75, 76, 78. Então, aí você não tem tanta deslocamento nos valores, então os valores são bem próximos. Agora, quando você vai calcular a média aritmética simples de valores, por exemplo, 1,50, 1,100, aí você percebe que a diferença desses dois valores é muito grande. Então, eles não são tão simétricos, são valores muito deslocados. Então, a média aritmética simples ela já não vai se tornar mais tão eficiente quando os valores são bem mais próximos. Tá certo? Então, vamos aqui ver aqui mais ou menos como é que é a média aritmética simples. Para calcular a média aritmética de dois ou mais dados numéricos, dividimos a soma desse número pela quantidade dos números dados. Então, pessoal, a média aritmética simples nada mais é do que você somar os valores dos dados e dividir pela quantidade desses valores. Um exemplo aqui que eu vou dar aqui bem rapidamente para vocês é, por exemplo, vamos supor que determinado aluno tirou numa prova de matemática a nota 10 e num trabalho ele tirou a nota 8, um exemplo. E o professor falou, olha, a nota de vocês vai ser a média do trabalho e da prova. Então, o que o professor vai fazer? Vai somar a tua nota da tua prova, que foi 10, com a nota do teu trabalho, que foi 8, então 10 mais 8, e vai dividir pela quantidade no caso aí, de trabalhos, né? Que ele passou uma prova e um trabalho. Então, vai ser 10 mais 8 dividido por 2. Ele vai dividir pela quantidade de notas. Então, vai ficar 10 mais 8 dividido por 2. Ou seja, 18 dividido por 2, que é igual a 9. Então, a sua média, nesse caso, vai ser igual a 9. Certo? Então, aqui, vejamos como isso se aplica para a nossa situação problema, aquela que nós trabalhamos anteriormente. Tem aqui o número de batimentos cardíacos e a frequência. Considerando inicialmente as frequências cardíacas, ou seja, apenas os batimentos cardíacos que aparecem, e nós vamos desconsiderar as frequências de cada um deles. Ou seja, esses valorizinhos aqui, ó, para a média aritmética simples, nesse momento, nós vamos desconsiderar eles, as frequências. Nós vamos trabalhar apenas com os valores de cima, que no caso ali são os números de batimentos cardíacos por minuto. Então, para você fazer a média aritmética simples desses valores aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente pegar 75 mais 76 mais 77 mais 78 mais 79 mais 80 mais 85 mais 88 mais 90 mais 92. Nós vamos fazer essa soma e nós vamos dividir pela quantidade de termos. Quantos termos aparecem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós vamos somar esses valores e dividir pela quantidade. Então, vai ficar, assim, os valores para quais calcularemos a média aritmética serão esses valores aí que nós vamos trabalhar. Assim, podemos ver que a média aritmética, ou simplesmente média, será dada por... A média vai ser a soma daqueles valores dividido pela quantidade, que é 10. Se você somar todos aqueles valores que eu falei anteriormente, vai dar 820. 820 dividido por 10 dá 82. O que esse 82 significa?
De modo geral, podemos dizer que, na média, a frequência cardíaca dos alunos da turma foi de 82 batimentos por minuto. Isso significa dizer que, se todos os batimentos fossem iguais, esse seria o valor encontrado. Observe ainda que o valor da média aritmética é sempre maior ou igual que o menor valor e menor ou igual que o maior valor da lista de números. O que isso significa? Observe aqui, vamos voltar aqui alguns slides. Se você perceber, a nossa média deu 82, certo? 82 significa que, se todos os alunos tivessem batimentos cardíacos iguais, a quantidade iguais, todos eles teriam 82 batimentos por minuto. Note ainda o seguinte, que ele diz que essa média aritmética aqui, que no caso deu 82, ele é maior ou igual do que 75. Por que 75, professor? Porque 75 é a minha menor valor aqui de batimentos cardíacos. Porém, ele é menor ou igual do que o maior valor, que no caso é 92. Ou seja, a média aritmética vai estar ali entre 75 e 92, nesse caso. Ou seja, vai estar entre o menor valor e o maior valor ali dos números de batimentos cardíacos. Tá certo? É aqui o slide que nós acabamos de ver. Como falei para vocês, né? Agora, nós vamos falar da média aritmética ponderada. Para calcular a média aritmética ponderada dos dados numéricos de uma tabela de distribuição de frequências, dividimos a soma desses números multiplicados pelas suas respectivas frequências pela quantidade total dos dados, isto é, pela soma de todas as frequências. Observe o seguinte, que na média aritmética simples, nós desconsideramos as frequências. Nós trabalhamos apenas com os batimentos cardíacos. Já na ponderada, não. Na ponderada, nós vamos trabalhar tanto com os batimentos cardíacos, a quantidade por minuto, quanto também com as frequências, certo? Nós vamos trabalhar com os dois. Então, voltemos à nossa situação problema. Agora consideramos as frequências cardíacas que aparecem na tabela de distribuição de frequência, bem como suas respectivas frequências. Então, ou seja, calculamos a média aritmética ponderada utilizando os valores dos batimentos cardíacos que aparecem na tabela, bem como suas respectivas frequências. Então, como é que nós vamos poder fazer esse cálculo da média aritmética ponderada? Nós temos o seguinte, que como nós vamos trabalhar tanto com a frequência como com batimentos cardíacos, como é que nós vamos calcular essa média ponderada? Você vai pegar 75, no caso aqui, e vai multiplicar ele pela sua frequência, no caso vai ficar 75 vezes 3, mais 76 vezes 9, mais 77 vezes 5, mais 78 vezes 7, mais 79 vezes 2, mais esse vezes esse, mais 88 vezes 2, até você somar o último valor, que é 92 vezes 4. E você vai dividir por quem? Você vai dividir pela soma das frequências, ou seja, 3 mais 9 mais 5 mais 7 mais 2 mais 3 mais 6 mais 2 mais 7 mais 4. Então você vai fazer essa conta para calcular a média aritmética ponderada, beleza? Logo assim temos que sua média aritmética ponderada será dada por, observe, como eu falei para vocês, 75 vezes 3, assim sucessivamente. Se você fizer a soma daquelas multiplicações ali que eu falei para vocês, vai dar 3.922 e a soma das frequências vai dar 48. Logo, se você dividir 3.922 por 48, vai dar um valor aproximadamente ali 81,7, tá certo? Observe, pessoal, que aqui a média aritmética ponderada, ela deu um valor bem próximo da média aritmética simples. Por que isso acontece? Porque se você perceber aqui, os valores aqui eles são bem próximos, são bem simétricos, certo? Foi um pouquinho menor, mas a média aritmética simples deu 82 e a ponderada deu 81,7. Então, ficou aí um valor bem próximo, tá certo?
Observe que o valor representa melhor os valores encontrados, pois dá a devida distribuição de todos os valores de batimentos cardíacos presentes na tabela. Agora, se você fosse ver nesse exemplo, qual seria o mais eficiente? Seria a média ponderada. Por quê? Porque eu estou realmente calculando o total, certo, de vezes que aparece esses batimentos cardíacos. Por quê? O 76, como eu falei, ele apareceu 9 vezes. O 78 apareceu 7. O 80 apareceu 3. Cada um teve a sua frequência. Como é que eu considero também a frequência, então essa média ponderada aqui, nesse caso, nesse exemplo, ela vai ser mais eficaz, mais eficiente para a gente poder fazer esses cálculos. Tá certo? Então vamos aqui para a moda, certo? Por definição, a moda de uma coleção de dados amostrais ou populacionais é simplesmente o valor que aparece o maior número de vezes, isto é, aquele que apresenta a maior frequência observada na tabela de distribuição de frequências. Em amostras grandes ou com valores muito repetidos, há casos em que a moda não é única. Situações em que 2 ou mais valores amostrais tenham ocorrido com a mesma frequência e esta quantidade de ocorrência seja máxima. Assim, dependendo de cada caso, podemos ter distribuições monomodais ou simplesmente modais, no caso, né? Quando ela é monomodais, nós chamamos só de modais. Bimodais, trimodais ou ainda multimodais. Quando é que uma distribuição ela é bimodal? Quando ela tem ali 2 modas, vamos dizer assim. Você tem uma frequência aqui, uma amostra, onde vamos supor que o número 4 apareça 10 vezes e o número 5 também apareça 10 vezes. E esse valor aí seja o maior valor que eles aparecem. Logo, nós temos aí 2 modas, o 4 e o 5. Ou seja, essa minha tabela, essa minha amostra, ela é chamada de amostra bimodal. Trimodal é quando são 3 modas e multimodal quando são várias modas, assim sucessivamente. Se todos os valores aparecem a mesma quantidade de vezes, significa que essa minha amostra ela é o quê? Amodal. Certo? Pode acontecer ainda o caso em que todos os valores amostrais tenham apresentado o mesmo número de ocorrência, significando que nesse caso não há moda, pois nenhum valor se destacou, configurando assim uma distribuição amodal. Ou seja, a distribuição amodal é quando não tem moda, ou seja, quando não tem repetições, quando os valores se repetem igualmente. Então, moda é o elemento, ou são os elementos que aparecem com maior frequência na lista de todos os dados pesquisados. Ou seja, aquele elemento que se destacam pela maior quantidade na tabela de distribuição de frequências analisadas. Assim, vejamos nossa tabela de distribuição de frequência da situação problema. Nós temos aqui, né, essa tabela aqui, e você pode observar que 76 batimentos cardíacos, ele, no caso aí, ele apareceu 9 vezes, ó. E esse 9 aqui foi a maior quantidade de vezes que ele apareceu. Ou seja, o valor 76 nós podemos chamar de moda da amostra, moda da distribuição, certo? Então, nesse caso, dizemos que 76 é a moda dessa amostra de dados estatísticos. Agora, considerando uma outra distribuição de frequências, poderíamos obter resultados diferentes. Então, tem aqui, ó, neste caso, temos uma distribuição trimodal, os valores 77, 80 e 90 batimentos cardíacos por minuto. Todos eles, nesse caso aí, aparecem 8 vezes, certo? Então, essa outra daqui é a modal. Observem que todos eles aparecem 5 vezes. E a mediana? A mediana ela é uma distribuição de frequências, ela é definida como o valor ocupante da porção central da coleção ordenada, de modo crescente ou decrescente de dados amostrais. Desse modo, sua principal propriedade é dividir o conjunto das informações em 2 subconjuntos iguais com o mesmo número de elementos. Os valores que são menores ou iguais à mediana e os valores que são maiores ou iguais a medianas. Note que se um valor for extremamente deslocado, ou seja, muito afastado dos outros, a mediana não será influenciada por este ao contrário da média, pois, por definição, é uma mediana estatística vinculada à posição ocupada e não à proximidade dos valores apresentados. Assim, se um valor for extremamente pequeno ou grande,
não influenciará no cálculo da mediana. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz para calcular a mediana. A mediana, você vai pegar o termo central dele. Se a quantidade da amostra for ímpar, você pega exatamente o valor central e a mediana. Mas se for par, você vai ter que pegar os dois valores centrais, certo? E fazer ali uma média aritmética simples desses dois valores. Então, quando usar a média, a moda ou a mediana? Usamos a média quando a distribuição dos dados for simétrica, como eu falei anteriormente. Devemos usar a mediana quando aparecem valores deslocados na distribuição dos dados. E usamos a moda quando existem variáveis qualitativas e nominais, visto que caso é a única mediana de tendência central e podemos obter. Além disso, quando queremos evidenciar o valor ou valores demais que aparecem na distribuição de frequências dos dados. Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês no dia de hoje. Obrigado pela atenção de todos, forte abraço e fiquem com Deus. Olá, pessoal. Eu sou a professora Valdélia, professora de Ciências da Escola Municipal, professor Manuel Paulo Nunes. Estamos juntos para mais uma aula na TV. Eu espero que vocês estejam bem de saúde, prontos para esta aula e dispostos para mais um momento de aprendizagem. Para começar, eu quero enviar um abraço carinhoso para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, especialmente para os meus queridos alunos. Então, para a aula de hoje, vocês vão pegar o caderno, a caneta, o lápis. Preparem-se para fazer anotações importantes, para anotarem dúvidas e esclarecer com os professores nas diferentes plataformas das nossas aulas remotas. Então, vamos juntos para a nossa aula de hoje, onde trataremos do movimento uniformemente variado, o MUV. Vocês já ouviram falar dele? É o famoso MUV. Então, para a nossa aula de hoje, as habilidades são EF9604, investigar as diferenças entre movimentos uniforme e variado, EF9CI05, analisar e identificar as variáveis, componentes das equações horárias da posição, da velocidade e a equação de Torricelli. Então, nós já sabemos que existe um movimento uniforme. Hoje nós vamos conhecer o movimento uniformemente variado. Qual a diferença entre esses movimentos? Quais são as principais características desses movimentos? É isso que nós precisamos aprender hoje. E nós sabemos também que a cinemática, ela é a área da física que descreve o movimento dos corpos. Para descrever esses movimentos, a cinemática faz uso de equações matemáticas. Então, nós vamos conhecer através desta habilidade EF9CI05 quais são as grandezas físicas, quais são as variáveis usadas nas diferentes equações do MUV. Agora, o que é um movimento variado? Vamos observar aqui, gente. Observem essa imagem, observem este veículo em movimento. Nós temos um móvel, não é? O que seria para vocês um movimento variado? O que seria para vocês um movimento uniforme? Vocês já aprenderam que no movimento uniforme a velocidade é constante. Ah, professora, mas onde eu encontro o movimento uniforme? No movimento dos ponteiros do nosso relógio. A velocidade é constante. No movimento de uma escada rolante, a velocidade é constante. Onde eu encontro um movimento variado? Quando nós estamos caminhando, o nosso movimento é variado. Quando nós estamos pedalando numa bicicleta, o nosso movimento é variado. Quando alguém sai no seu carro, o movimento é variado. Mas por que o movimento é variado? O que é que varia, na verdade? E por que em física nós podemos encontrar um movimento uniformemente variado
que nós representamos por MUV? O que vocês acham? Pensem um pouquinho. Muito bem, eu sei que alguém disse que o movimento é variado por causa da velocidade. O que varia neste movimento é a velocidade. Diferente, por exemplo, do movimento uniforme, onde a velocidade é uma só. Vejam aqui esta nova imagem. Analisem comigo. Este veículo está em movimento. Observem bem. Nós temos aqui, no tempo t igual a 0, a velocidade é 0. Isso quer dizer que o móvel está em repouso. Toda vez que o móvel sai do repouso, a velocidade dele é 0. Toda vez que o móvel para, a velocidade é 0. Fiquem atentos para estas informações. Então, o móvel entra em movimento. No tempo 1 segundo, a velocidade dele é medida em 5 metros por segundo. No tempo 2 segundos, a velocidade dele é 10 metros por segundo. No tempo 3 segundos, a velocidade do móvel é 15 metros por segundo. E então, observem bem essa imagem. O que variou aqui? O que realmente está variando? Ao longo do tempo, o que variou foi a velocidade do móvel. E vejam, ela variou de 0 para 5, de 5 para 10, de 10 para 15. Então, ela variou sempre de uma mesma maneira. Ela variou de uma mesma forma. Ela variou uniformemente. Por isso é que nós dizemos que o movimento é uniformemente variado, porque a velocidade varia sempre de uma mesma forma. Ao longo do tempo, a velocidade varia de uma mesma maneira. Dá para entender isso, gente? Dá para diferenciar o movimento uniforme do movimento uniformemente variado a partir desta variação da velocidade? Então, muito bem. Observem esta nova imagem. O jogador chuta uma bola. Inicialmente, a bola tem uma velocidade de 30 metros por segundo e, à medida que o tempo passa, a velocidade da bola vai variando. Neste caso, ela vai diminuindo de 30 metros por segundo para 25 metros por segundo, para 20 metros por segundo, 15 metros por segundo, à medida que o tempo vai passando, no decorrer do tempo, num certo intervalo de tempo. Vejam que a velocidade da bola também está variando de uma mesma maneira. Então, nós temos um movimento uniformemente variado. Agora, a bola descreve uma trajetória retilínea, uma trajetória reta. Então, quando o móvel em movimento uniformemente variado descreve uma trajetória retilínea, nós dizemos que o movimento é retilíneo uniformemente variado. E nós chamamos de MRUV, quando a trajetória é uma reta. Tudo bem? Então, num determinado momento, você pode encontrar no problema de física apenas MUV, movimento uniformemente variado, mas você pode encontrar no problema de física MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Professora, tem diferença? Não, a diferença, na verdade, é que eu estou dizendo que um determinado móvel está descrevendo uma trajetória retilínea com uma velocidade que varia uniformemente, com o intervalo de tempo. Tudo bem, gente? Muito bem. Então, vamos passar para a nossa próxima ideia. O movimento uniformemente variado é um movimento no qual a velocidade varia. A pergunta é, por que a velocidade varia? O que vocês acham? Pensem aí. Se nós estamos num carro, e aí, de repente, a gente sai de casa e
começa um movimento, a velocidade é de 20 km por hora, depois 40 km por hora, depois 80 km por hora. O que foi que aconteceu para que essa velocidade variasse? Pensem, quem conhece um carro? O que foi que aconteceu? O que o motorista fez? Muito bem, pisou no acelerador. Então, nós temos aqui, neste movimento uniformemente variado, mais uma grandeza física, a aceleração. A aceleração, ela vai medir a variação da velocidade num determinado intervalo de tempo. A velocidade do móvel varia porque este móvel vai percorrer espaços diferentes no mesmo intervalo de tempo. Ele percorre 10 metros em 2 segundos, depois percorre 40 metros em 2 segundos. Porque ele percorre espaços diferentes no mesmo intervalo de tempo, a velocidade dele vai variar. E isso tudo está relacionado à aceleração. Aceleração escalar média. Depois nós vamos entender por que essa palavra escalar. Ela coincide neste movimento com a aceleração instantânea. Então nós podemos chamar apenas de aceleração. Como ela mede a variação da velocidade num determinado intervalo de tempo, nós calculamos a aceleração através desta expressão matemática. A de aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Bom, mas o que realmente esta fórmula significa para a gente? A aceleração é ΔV sobre ΔT, ou seja, é a variação da velocidade num determinado intervalo de tempo. Mas quem é a variação da velocidade? V menos V0. Quem é o intervalo de tempo? T menos T0. Gente, vocês não podem esquecer que esse delta é uma letrinha grega que significa variação. Esta variação leva em conta sempre duas medidas. Então, se for ΔS, espaço final menos espaço inicial. Se for ΔV, velocidade final menos velocidade inicial. Mas, professora, como é que a gente calcula a aceleração de um móvel, não é? Vamos a um exemplo para a gente entender como calcula esta aceleração. Antes do cálculo, nós precisamos entender qual é a unidade da aceleração. Porque a velocidade, nós já vimos, ela é dada em metros por segundo. O tempo é dado em segundos. O espaço é dado em metros, de acordo com o SI, que é o Sistema Internacional. Então, vamos ver o que é que acontece com a aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. A aceleração é a variação do espaço, a variação da velocidade, desculpem, num determinado intervalo de tempo. Mas esta variação da velocidade é medida em metros por segundo. O intervalo de tempo é medido em segundos. Então, eu terei aceleração igual a metros por segundo dividido por segundo. Neste momento, eu tenho divisão de frações. Como é que eu faço para resolver uma divisão de frações? Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu terei metros por segundo dividido por 1 sobre segundos. Professor, onde a senhora achou esse 1? O 1 está aqui, gente. Ele é o denominador dessa segunda fração. É porque ele está implícito, eu não preciso representar aqui. Então, vejam, metro vezes 1, metros. Segundos vezes segundos, segundos ao quadrado. Então, a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, já sabemos muita coisa. Sabemos que a aceleração mede a variação da velocidade num determinado intervalo de tempo. E sabemos também que a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Agora, como é que a gente calcula essa aceleração? Vamos lá? Calculando a aceleração. Um móvel parte do repouso e atinge a velocidade de 40 metros por segundo em 8 segundos. Determine a aceleração desenvolvida pelo móvel no SI. Lembrando, SI, Sistema Internacional. Nós já temos as nossas medidas definidas. Velocidade em metros por segundo. Tempo em segundo. Agora, quais dados, quais são as informações que esse problema nos fornece?
Vamos lá? Quando eu digo um móvel parte do repouso, se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é zero. V0 igual a zero. E aí ele atinge uma velocidade de 40 metros por segundo. Esta velocidade é a velocidade final, é a última velocidade marcada. Portanto, V é igual a 40 metros por segundo. E tudo isso aconteceu num determinado tempo. O nosso intervalo de tempo é 8 segundos. Então, o que eu faço agora com essas informações? Substituo esses valores na expressão de aceleração, porque eu quero encontrar a aceleração deste móvel. Portanto, A é igual a ΔV sobre ΔT. ΔV é V menos V0. E o ΔT nós já temos prontinho. Então, a minha aceleração é V, 40, menos V0, 0. Dividido por ΔT, 8. Portanto, 40 menos 0, 40, dividido por 8, 40 dividido por 8, 5 metros por segundo ao quadrado é a aceleração que este móvel desenvolveu para que a velocidade variasse de 0 até 40 metros por segundo em 8 segundos. Professora, qual é o significado disso? Aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vejam, o que foi que aconteceu com este móvel? Do tempo t0 para o tempo 1 segundo, a velocidade dele variou em 5 metros por segundo num segundo. Então, a velocidade variou em 5 metros por segundo, 5 metros por segundo ao quadrado. Ele desenvolveu uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a aceleração me diz que a velocidade do móvel variou em 5 metros por segundo em cada segundo. Dá para entender isso, gente? Muito bem. Quais são as características do MUV que nós podemos destacar aqui? Primeiro, a velocidade escalar. Mais uma vez, essa palavrinha escalar, nós vamos aprender o que ela significa. A velocidade escalar varia uniformemente no tempo. Velocidade varia de uma mesma maneira no decorrer do tempo. A aceleração escalar é constante e não nula. Quer dizer, a aceleração existe, ela é diferente de zero e ela é constante. Lembrem que lá no MU, essa aceleração não existe, ela é zero. E o móvel percorre distâncias diferentes em intervalos de tempos iguais. Agora eu vou dar uns segundinhos para vocês anotarem essas características. Vamos lá? Anotando características do MUV. Muito bem. Quais as diferenças que existem entre o MUV e o MU? Vamos lá? Relembrando, o movimento uniforme, que nós chamamos de MU ou de MU, ele tem velocidade constante e a aceleração dele é nula. Gente, se a velocidade não varia, não tem aceleração. O móvel, no MU, ele percorre espaços iguais em tempos iguais. No movimento uniformemente variado, a velocidade varia de uma mesma maneira e a aceleração existe, ela é diferente de zero e ela é uma aceleração constante. Ela não varia, gente, a aceleração não varia aqui. E o móvel percorre espaços diferentes em tempos iguais. Agora eu vou dar uns segundinhos para vocês anotarem as diferenças entre o MUV e o MU. Vamos lá? Anotando.
Muito bem. Bom, como eu falei para vocês, a cinemática, ela descreve o movimento e ela usa equações matemáticas nessa descrição. Então, agora nós vamos conhecer as equações do MUV. Vocês já conhecem as equações do MU. Nós temos aqui 4 equações do MUV. A equação horária da posição. Equação horária da posição. Qual é o significado desta equação? É mostrar que a posição varia no decorrer do tempo. Equação horária da velocidade ou função horária da velocidade. Diz que a velocidade varia no decorrer do tempo. A equação de Torricelli. Esta equação, ela é muito utilizada nos problemas de física, em provas de vestibulares, quando vocês forem fazer vestibulares daqui a 3, 4 anos, mais ou menos, pelo menos em 4 anos vocês estarão prestando vestibular, o Enem, então vocês farão uso dessas equações todas do MUV. E nós temos ainda uma equação para calcular a velocidade média do MUV. Nós vamos conhecer algumas dessas equações e vamos observar quais são as grandezas físicas usadas nas equações do MUV. Vamos lá. Começando pela equação horária da velocidade. A equação horária da velocidade é descrita como V é igual a V0 mais AT. Esta equação, ela foi obtida a partir da fórmula da aceleração. A é igual a ΔV, A é igual a ΔV sobre ΔT. Vejam, então eu quero dizer o quê? Que a velocidade varia no decorrer do tempo, porque existe uma aceleração. Quem é V? V é a velocidade final do móvel. Quem é V0? A velocidade inicial do móvel. Quem é este Azinho? É aceleração. E T corresponde ao tempo. Professora, como é que nós usamos uma equação horária da velocidade no MUV? Vamos ver? Um exemplo. Uma partícula em movimento retilíneo movimenta-se de acordo com a equação V é igual a 10 mais 3T, com o espaço em metros e o tempo em segundos. Então, o que eu tenho na questão? Uma partícula está se movimentando. Ela descreve uma trajetória retilínea. E este movimento, ele é descrito por esta equação horária da velocidade. V é igual a 10 mais 3T, sendo que o espaço está em metros e o tempo em segundos, de acordo com SI. Agora, a questão que determine para essa partícula a velocidade inicial, V0, a aceleração, A, e a velocidade quando o tempo for de 5 segundos. E agora, o que nós faremos e como nós faremos? Tem solução? Vamos ver? Nós vamos resolver essa questão fazendo uma comparação. É muito simples. Vejam, qual é o dado que nós temos? Nós temos que a partícula descreve o movimento segundo essa equação horária da velocidade. V é igual a 10 mais 3T. Por comparação, comparação de quê? Eu pego a equação geral, V é igual a V0 mais AT, e comparo com a equação da velocidade da partícula. V é igual a 10 mais 3T. Por comparação, eu vejo V é igual a V. V0 é igual a 10. V0, quem é V0? Velocidade inicial. Então, a letra A eu já resolvi. Letra A, velocidade inicial da partícula, 10 metros por segundo. Professora, como é que é 10 metros por segundo se a equação só tem 10? O problema já me disse que o espaço está em metros e que o tempo é em segundos. E A é igual a 3. A, quem é A? Aceleração. Então, eu já encontrei, gente, a aceleração. 3 metros por segundo ao quadrado. Vejam, eu apenas comparei e já resolvi a letra A e a letra B do meu problema. Agora, vamos para a letra C. A letra C, ela pede a velocidade da partícula quando o tempo for de 5 segundos.
qual é o dado que nós temos? Nós temos que a velocidade da partícula é descrita pela equação V é igual a 10 mais 3t. E agora, professora, como nós faremos? Ora, o que eu quero saber, gente? Eu quero saber esta velocidade quando este tempo for 5 segundos. O que eu faço? É como se eu estivesse resolvendo uma equação de primeiro grau lá na matemática. Vamos imaginar assim, x mais y igual a 8. Se x é igual a 3, qual é o valor de y? Pois muito bem. Se t é igual a 5, qual é o valor de v? Vamos lá? Então, ó, se t é igual a 5, v é igual a quanto? O que eu faço? Eu pego a equação horária da velocidade da partícula, v é igual a 10 mais 3t, e substituo o valor de t, que é 5. V é igual a 10 mais 3 vezes 5. V é 10 mais 3 vezes 5, 15. Portanto, V é igual a 25 metros por segundo. O que isso significa? Significa que no instante 5 segundos, a velocidade da partícula será de 25 metros por segundo. Entenderam? Muito bem, então vamos lá. A equação de Torricelli. Esta equação, ela vai ser obtida a partir da análise de alguns dados desta aceleração. Vocês vão entender bem por que esta equação é obtida lá no ensino médio. Nós vamos conhecer um pouco dessa estrutura aqui. Então, eu tenho V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Gente, quais são as variáveis envolvidas aqui? Quais são as grandezas? Eu tenho velocidade final, velocidade inicial, V0, aceleração e ΔS. Esse ΔS é deslocamento. Professora, quando é que a gente usa uma equação de Torricelli? Vamos ver? Quando a gente usa? Olha este exemplo. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente e após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Nessas condições, determine sua aceleração em metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer depois da leitura? Organizar os dados. Quais são as informações que o problema nos deu? Quais são os dados? Primeiro, ele disse que a velocidade inicial da partícula é de 2 metros por segundo e que a velocidade final desta partícula é de 6 metros por segundo. Depois ele me disse que o deslocamento da partícula foi de 8 metros e ele pede a aceleração. Portanto, a partir dessas grandezas, eu calculo a aceleração com a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Vamos ver como é que fica isso aqui? Olha só, V ao quadrado, V é 6, 6 ao quadrado. V0 é igual a V0 ao quadrado. Quem é V0? 2. 2 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Quem é meu ΔS? 8 metros. Resolvendo a equação. 6 ao quadrado, 36, é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes A vezes 8. Então, 36 é igual a 4, mais 2 vezes 8, 16 vezes A, 16A. Transferindo 4 para o primeiro membro, ele vem negativo. 36 menos 4 é igual a 16A. Portanto, 16A é igual a 32. Logo, A é 32 sobre 16. A aceleração é 32 dividido por 16, 2 metros por segundo ao quadrado. Entenderam? Muito bem. A outra equação que nós temos no MUV é a equação horária da posição. Lá no MU, a gente chama a equação horária do MU de sorvete. Aqui nós chamamos de sorvetão, MUV. S é igual a S0 mais V0T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2.
Esta é uma equação de segundo grau que vocês vão aprender a trabalhar a partir do ensino médio com mais detalhamento, tá, gente? Mas olha como nós podemos usar a equação horária da posição no MUV. A função horária da posição de um ponto material dada em unidades do Sistema Internacional, portanto, no SI, que se move com aceleração constante, é fornecida a seguir. Então, eu estou dizendo que tem um ponto material que está em MUV e ele descreve esse movimento segundo esta equação horária da posição. S é igual a 15 mais 10t mais 2 vezes t ao quadrado. Determine a velocidade inicial, a posição inicial e a aceleração da partícula. Professora, como nós faremos isso? Bom, vamos ver? Faremos por comparação, gente. Como é esta comparação? Colocamos a equação geral, S é igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado dividido por 2 e colocamos a equação da partícula. Pois bem, por comparação, o que nós temos? S0 é igual a 15 metros. V0 é igual a 10 metros por segundo. E a aceleração dividido por 2 é igual a 2. E agora, como faremos com a aceleração? Vamos ver? Pois bem, V0 nós já comparamos 10 metros por segundo. S0 comparamos 15 metros por segundo. A aceleração dividido por 2 é igual a 2, de acordo com a nossa comparação. Então, como nós temos uma igualdade de frações, nós podemos fazer o cruz credo. A vezes 1 é igual a A, 2 vezes 2 igual a 4. Portanto, a aceleração do móvel ou da partícula do ponto material é 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, gente, nós encerramos por aqui e eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o MUV, que é um movimento muito comum no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, fiquem com Deus, estudem um pouquinho mais e aproveitem as aulas remotas. Um grande abraço.